Será que 10 minutos são suficientes para a gente aprender sobre uma das cartas mais misteriosas dos arcanos maiores? Bom, não sei, bem que a gente pode tentar aí falar sobre a sacerdotisa ou a papisa, segundo o arcano maior do tarô. Se você gosta desse tipo de vídeo e acha que 10 minutos são mais do que suficientes para a gente aprender justamente sobre esse arcano, continua assistindo aqui. E se você for novo, não se esquece de clicar aqui em se inscrever, deixar o seu like e continuar assistindo esse vídeo, porque com certeza vai ter muita coisa que você vai adorar saber. Se você está acompanhando a série de vídeos, com certeza você já deve ter visto sobre o louco ou sobre o mago. E se você ainda não viu, vou deixar o link do vídeo do mago aqui na descrição, tá certo? Para que você possa acompanhar essa série e entender melhor o que você pode aprender mais sobre os arcanos maiores. Então, seguindo o conceito, a gente tem aqui a sacerdotisa, que é o segundo arcano maior. Sacerdotisa, ela, sendo o segundo arcano maior, ela é um movimento justamente oposto ao que a gente viu lá do arcano do mago. E, sabe, ela tem um quê de mistério, de fato. A construção desse arcano, ele tem muito azul, porque segundo a própria Pamela Smith, quando ela desenhou o tarô de Waite, né, junto com Edward Waite, ele entendeu que o azul seria a melhor forma de representar o mundo subjetivo, o mundo interno, do inconsciente. E quando a gente, até mesmo em outras cartas, a gente vê uma predominância muito forte dessa cor, tá apontando para que a gente consiga olhar para o nosso inconsciente e encontrar essas respostas através dele. Então, como eu já também falei, Pamela e Waite, eles eram de uma ordem hermética. Então, tem muitos símbolos herméticos que vocês podem notar nesse tarô. E um deles a gente vê aqui que são esses pilares. E esses pilares a gente vê também em outras cartas do tarô. Mas nesse caso, fala sobre o pilar de Borras e Jacã, né, que é como se fosse o pilar da misericórdia, da benevolência, algo do tipo. E por isso ele está, né, com essas cores, justamente fazendo essa referência à dualidade que também existe no nosso inconsciente. Porque o inconsciente, diferente do que a gente viu no mago, ele é subjetivo. A gente não consegue dar uma forma para ele. Então, muito dificilmente vocês vão conseguir de fato pegar uma sacada objetiva observando essa carta, até porque tem outros símbolos, né, da sacerdotisa que a gente também pode observar que apontam para esse mundo interior que a carta ela justamente fala, tá certo? Como a gente entende no hermetismo tudo são polaridades, ao notar, né, observando a carta da sacerdotisa, que a gente já tinha visto na carta do mago, que tem uma predominância muito forte das cores amarelo e vermelho, fazendo uma alusão aí ao ar e ao fogo, que são elementos que são expansivos, né, elementos yin. Nesse caso a gente tem, assim, o elemento yang descrito na figura de uma carta. Então, a gente tem a lua aos pés da sacerdotisa, indicando que o seu poder de domínio, né, o seu domínio, de fato, tá no mundo inconsciente, no subjetivo. Nós temos também como se fosse uma triluna retratada na cabeça da sacerdotisa. Nós temos esse manto azul que fala justamente dessas emoções que ela carrega e que nem sempre elas vão ser evidentes, tá? É muito comum também durante as interpretações das cartas a gente notar que a sacerdotisa sempre fala de algo misterioso, vai também atribuir a conceitos sobre coisas ocultas, coisas subjetivas, coisas que a gente precisa primeiro olhar para dentro para conseguir encontrar essa resposta, mas que nem tudo é revelado e por isso que ela também tem esse manto nas costas. Então, é como se a gente tentasse acessar esse inconsciente, mas a gente não tem total domínio do que é esse mundo. E por isso ela está ali como se ela estivesse guardando um portal, tá? Muita gente acha que parece uma maçã, né, que está retratada no manto de
da sacerdotisa do Waite, mas não, são romãs. E as romãs, elas têm uma conotação muito espiritual, e inclusive a gente observa essas romãs no tarô mitológico na mão de Perséfone, tá? A sacerdotisa, ela é retratada aqui porque, enfim, né, contando um pouco de mitologia, Perséfone, ela foi ela é filha de Deméter, que inclusive a gente vai ver também no próximo vídeo. E ela foi raptada por Hades. Hades simplesmente se apaixonou. Hades é o deus do submundo, segundo a mitologia grega, e ele simplesmente se apaixonou e falou: opa, vou levar você comigo, você não vai ficar aqui não. E Deméter fica, né, procurando a filha e não sabe onde tá, sendo que Perséfone está aprisionada. Então, assim, percebe que a gente vê também os dois pilares lá da outra carta. Então, temos um pilar um pouco mais escuro, outro branco. E Perséfone, ela como guardiã da entrada do submundo, ela precisa preservar a sua pureza, e ela também carrega uma romã na mão, indicando também a fertilidade que há no inconsciente. Por isso que é uma fruta que é atribuída como até mesmo uma fruta sagrada, tá certo? Mas aqui Perséfone, ela a autora, né, a Juliette Burke e a Liz Greene, ao construírem um tarô mitológico, elas trouxeram uma riqueza de simbologias também a respeito dessa carta. Como, por exemplo, a gente pode notar que aqui temos algumas flores, né? Não apenas que Perséfone segura, mas que também estão aqui retratadas aos pés. Essas flores são narcisos. E até onde eu sei, os narcisos, eles só florescem no inverno. Então, o momento em que Perséfone, ela está no submundo é o momento em que, no período da Terra, a gente diz que é o inverno. Então, Deméter dela fica triste porque a filha simplesmente some e ninguém sabe explicar aonde ela está. E por isso a terra, ela deixa de ser fértil, ela começa a se tornar fria. E a única flor que aparece como um símbolo de mãe, eu estou aqui, é o narciso. E aí depois, né, sabendo que a terra congelou, né, que as frutas, as plantas, elas não florescem, elas não conseguem crescer, elas não têm força. Então Hades, se não me engano, Hades entra em contato com Deméter e eles estabelecem um acordo de que por um período do ano Perséfone vai ao submundo, fica com ele, depois ela retorna, e por isso que a terra volta a florescer. Eu acho, inclusive, uma história até triste, sabe? Porque eu sou mãe, e como toda mãe não gosta de ficar longe do filho, mas nesse caso a sacerdotisa, ela representa muito bem essa questão, traz esse ponto de que às vezes a gente também se sacrifica, a gente tem sentimentos, coisas acontecem, e tem a questão toda subjetiva que é atribuída a esse arcano, tá? Sacerdotisa, ou a alta sacerdotisa, ou até mesmo a papisa, que a gente pode ver no tarô de Marsella. Lembra que eu falei da questão do manto? Nós temos também a predominância do azul no tarô de Marsella, mas diferente do que se interpreta das outras cartas, por baixo do manto azul tem um quê de vermelho, né? Então esse vermelho retratado da papisa fala da força vital, da força da vida que está guardada sob o inconsciente humano. A única diferença que a gente pode ver com relação aos arcanos é que aqui a sacerdotisa, ela tá com a Torá, né, ou o livro da vida, fechado, e aqui está aberto. Mas de todo modo, você percebe que tá oculto. Segue oculto. E justamente é proposital, tá? Da mão ou manto da sacerdotisa ocultar a Torá, indicando que nem todos os conhecimentos a respeito da vida estão sob o nosso consciente. Então, por aí você já começa a entender mais ou menos o que a sacerdotisa significa, o que ela quer dizer numa jogada. Então, assim, aí a gente já começa a entender mais ou menos o que é numa jogada, o que representa a sacerdotisa, que é justamente o olhar para dentro, é entender as nossas próprias oposições,
quais são os pontos mais críticos que existem dentro de nós e buscar essas respostas. Mesmo que essas respostas elas não venham assim de uma hora para outra, até porque a gente está falando de inconsciente e trabalho de inconsciente é trabalho de formiguinha. Então, numa jogada, vocês podem ter certeza de que apareceu a sacerdotisa, a resposta está dentro de você. Então, assim, quando a gente vai trabalhar a interpretação numa jogada, né, como eu falei, existem princípios de bem e mal aí retratados ao longo das interpretações, podem ser diversas perguntas, depende da pergunta, depende do método, depende se tá numa posição positiva ou uma posição negativa. A gente não tem como simplesmente colocar a sacerdotisa em um funil para dizer que ela responde apenas a uma coisa, até porque o inconsciente, ele é todo cheio de labirintos, é todo repleto de mistérios, então dificilmente a gente vai conseguir atribuir uma coisa concreta para as nossas emoções. Então eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouco mais sobre a sacerdotisa. Se você ficou com alguma dúvida ou tem alguma dúvida a respeito desse arcano, comenta aqui embaixo que a gente pode debater aí para te ajudar a encontrar respostas, tá certo? Então se você gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal e conto com você aqui no próximo vídeo. Até a próxima!